Olá, Margarida, boa Ah, tarde e muito bem-vinda. obrigada eu por me convidarem. Já era super fã, como já te tinha dito. Estou muito contente por estar aqui, falar da minha experiência, que é uma coisa que também me perguntam muitas vezes. Ok, pois eu acredito que sim, ainda por cima tu tens uma página com bastante alcance e bastantes pessoas provavelmente que pensam até em migrar ou que já estão por aí, devem querer também saber um bocadinho mais da tua experiência. E é para isso mesmo que nós estamos cá hoje. Portanto, sem perdermos mais tempo, Margarida, eu vou deixar que tu te apresentes, que nos digas como é que chegaste até ao Reino Unido, o que é que te levou a emigrar e depois então podemos passar à outra parte que é o que fazes por aí. Força! Então, eu vim para o Reino Unido em 2017. Na altura eu licenciei-me em 2016, tive muito pouco tempo em Portugal, e não tinha muitas oportunidades de emprego. E além disso, eu tinha feito Erasmus na Holanda, portanto eu queria muito ter a experiência. Tinha aquela coisa Ok. de eu estudei fora, portanto também quero ter a experiência de trabalhar fora. Mas essencialmente não tinha, não tinha emprego enfim, não encontrava nada que eu quisesse fazer, ou nem que quisesse fazer, não tinha emprego, ponto. Uhum. E portanto sempre quis trabalhar na área hospitalar, na nutrição, e essa é uma realidade pouco explorada, já um bocadinho mais explorada em Portugal, mas com poucas oportunidades, e portanto o Reino Unido pareceu uma opção mais viável porque poderia falar o inglês. E assim foi. Assim que consegui, comecei a tratar de tudo o que é papelada assim, mais legal relativamente à minha profissão, e depois vim. Primeiro para o norte e depois, passado uns meses de ter o meu registro profissional, vim para o sul e estou em Southampton. Ok. E continuo. Ok, boa, boa. E então, o que é que. Ou seja, tu estiveste nos Países Baixos, na Holanda, como nos dizias, e decidiste escolher o Reino Unido por algum motivo em especial? Sim, porque essencialmente a língua não era uma questão, não é? Eu como nutricionista, aqui no Reino Unido sou dietitian, mas é o equivalente ao nutricionista em Portugal. Tu, para trabalhares com pacientes, convém falares a língua local, e neste caso o inglês, que era uma língua que eu não era assim, não dominava assim tanto, aprendi muito mais depois de me ter mudado. Portanto, tinha muitas oportunidades de emprego. O processo de registro profissional para ter a cédula também, embora seja longo, não era impossível. Já conhecia algumas colegas, na altura também vim com um namorado também profissional de saúde, e portanto também foi mais fácil a minha integração nesse sentido, embora tenha ido eu primeiro para uma cidade diferente. Portanto, eu também tive essa motivação, como é óbvio. Há muitas pessoas que acabam por ir, enfim, há pessoas que vão sozinhas e vão pela sua Claro. própria experiência, outras que têm um objetivo conjunto. Neste caso eu tinha, mas independentemente disso, eu queria sair, queria experimentar o Ter Reino uma Unido. experiência. Sim. Ok. Mas se pudesse, teria ido para a Holanda, tanto é que estou a aprender holandês agora. Não sei se vou para lá, mas Ok. quem sabe. Ok, Margarida, obrigada pela partilha. É bastante curioso também falares que, apesar de tudo, a língua não foi um entrave. Portanto, parabéns por isso, não é? Claro que. E então, atualmente já nos contaste o que é que fazes. Em 2017, quando emigraste, sentiste que havia mais oportunidades então por aí do que em Portugal? Porque eu sei que tu trabalhaste uns meses em Portugal. O que é que nos podes dizer sobre isto? Sim, não tem nada a ver, enfim, eu acho que, embora o meu processo de procura de trabalho aqui também tenha sido complicado por não ter logo a minha cédula profissional, e eu comecei com um trabalho diferente, a verdade é que a oferta era muita. Eu tinha vagas para me candidatar e não sentia que em Portugal que essas vagas eram públicas, ou há poucas bases, poucos motores de busca credíveis até para procurar trabalho, especialmente para jovens. É muito na base de algum conhecimento e da rede networking, e que é difícil quando tu és recém-licenciada. E portanto eu não senti nada disso quando vim para o Reino Unido. Senti que o trabalho
estava disponível, havia muitas vagas que eu podia candidatar e havia muitas hipóteses, muitas coisas que eu queria, que se podia fazer, nomeadamente na área que eu queria, porque eu trabalho num hospital, e portanto era muito aquilo que eu queria. E que essa, no fundo, se calhar essa era a área em que eu teria mais empregabilidade e maior probabilidade de progredir na carreira. Pronto, e foi mais nesse sentido. Acho que sem dúvida alguma essa realidade infelizmente se mantém, no sentido em que acho que ainda há muita falta de trabalho em Portugal, ou pelo menos na minha área, na nutrição, há trabalho, mas é muito precário e não na minha área em concreto, na nutrição, eu não acho que haja uma valorização assim tão grande daquilo que é o nutricionista e do que faz, por várias questões, nomeadamente políticas e coisas que nós não conseguimos controlar ou mudar de um dia para o outro. E eu não sinto tanto isso no Reino Unido e, portanto, é uma vantagem clara, mais do que o emprego, é sentir que sou valorizada naquilo que faço. E eu acho que isso para mim é extremamente importante. Que tenho, em termos de carreira, sou ambiciosa, quer dizer, sempre fui muito ligada à carreira e gosto do que faço. Ok, ok, Margarida. Pronto, uma das questões que nós tínhamos era realmente se notas uma grande diferença em relação a Portugal, neste caso, na forma como a profissão é valorizada. Acabaste por nos dizer aqui que sim, que realmente existe, não é? Principalmente na tua área. E tu achas que foi fácil encontrar trabalho ou tiveste de começar por alguma coisa diferente quando chegaste ao Reino Sim, Unido? sim, pronto, eu como não tinha ainda a minha cédula, pronto, eu na realidade eu tinha estado em Portugal, estou a tentar que também a audiência não é só nutricionistas e malta desta área, Claro. portanto também não quero estar aqui a explorar muito o processo, porque pode não ser assim tão relevante, mas na verdade eu tive de fazer um estágio de acesso à Ordem dos Nutricionistas em Portugal, estágio esse que não foi remunerado, e portanto eu para vir para o Reino Unido não só precisava de algum dinheiro de parte, como precisava de pagar o meu registro profissional, e dinheiro esse que eu não tinha. Mas também não queria atrasar a minha vinda porque foi na altura em que se começou a falar cada vez mais do Brexit, e portanto, do impacto que o Brexit poderia ter. E eu estava com muita pressa. Na altura, o meu namorado também já tinha vindo, e eu não queria, e também já não estava em Portugal muito feliz em termos de trabalho, estava a fazer um Claro. trabalho voluntário. Portanto, mas a procura de trabalho não foi fácil, tanto é que eu tive vários meses e foi à custa não, com o privilégio de conhecer colegas portuguesas a trabalhar na minha área no Reino Unido, que me ajudaram e que acho que existe esta solidariedade, e que eu tento também passar para colegas que querem fazer o mesmo, porque há coisas que tu não encontras na internet e que só vão lá pela própria experiência. E então acabei por fazer algumas alterações nas applications, portanto, nas candidaturas que estava a fazer. Algumas não estavam a ser bem sucedidas por questões objetivas, de forma de escrever, de vender um bocadinho as minhas capacidades e competências, e com ajuda lá consegui. Mas a verdade é que, como eu não tinha dinheiro ainda para o meu registro profissional, eu comecei como Dietetic Assistant, que no fundo é uma vaga que não existe em Portugal. Desempenhei funções clínicas, mas no fundo ajudava o nutricionista do serviço a implementar projetos, e não precisava de ter essa mesma licença, portanto, eu não precisava do meu registro profissional. E esse tempo deu-me para ambientar à cultura, à língua, desenvolver o meu inglês um bocadinho mais Ok, e ok. ganhar algum dinheiro para depois pagar o registro. Mas foi difícil, eu candidatei-me a imensas coisas, levei imensos nãos. Mas depois de cá estar, já foi mais fácil, depois de se compreender como é que tudo funciona, tipo, mesmo a nível cultural, que tipo de perguntas fazem, já não foi tão difícil assim ter o meu segundo trabalho. Ok, ok, interessante, porque nós já tivemos também convidados que disseram que foi bastante fácil, mas que dependia muito das áreas, que foram até em casal e que depois dependia muito do que é que iam fazer, enquanto que se calhar um encontrava mais facilmente, outra pessoa podia ter mais dificuldade. Portanto, é interessante estares aqui também a trazer esta partilha. E tu sempre, em termos laborais, sempre desde que chegaste, notaste diferença? Ou seja, a nível de, por exemplo, carga horária, dias de folga, achas que as leis comparativamente com Portugal as leis laborais são bastante diferentes? O que é que tu nos podes dizer? Bem, na verdade, eu trabalhei pouco em Portugal, portanto, o meu termo de comparação é um bocadinho limitado.
Eu acho que também depende muito do setor e depende também do grau em que estás e de quão avançada estás na carreira. No meu caso, eu comecei a full-time, e agora trabalho a part-time no NHS, que é o equivalente ao Sistema Nacional de Saúde, e portanto, na outra parte em que não estou lá a trabalhar, tenho o meu próprio negócio, portanto, o meu trabalho como freelancer. Um, e sei que dentro do NHS ainda, e digo ainda porque watch this space, não sabemos o que é que vai acontecer, mas que ainda há alguma flexibilidade para reduzir a carga horária, ou para passar a part-time, portanto depende muito do trabalho. Eh, as horas de trabalho são significativamente diferentes comparativamente com Portugal. Eu começo entre as 8 e as 9 e um trabalho de full-time acaba às 4 ou 5. O que eu acho interessante porque uma das coisas que me dizem sempre é: mas não tens saudades de Portugal, do sol, e não quero com isto dizer que o nosso país é péssimo para trabalhar, até porque eu tenho a esperança de um dia voltar e espero que possamos tocar nessa questão, embora eu tenha muitas dúvidas e espero que muitas pessoas da SAD também tenham, porque posso sentir esse calor de I'm not the only one. Mas quando me dizem isso de Portugal, de ir para Portugal e aproveitar o sol, eu penso: mas se estivesse em Portugal, se calhar estava a trabalhar horas muito mais longas e não teria tempo para A aproveitar o ver o sol. sol, exatamente. Mas sim, eu acho que há um bocadinho mais em termos de horários de trabalho. Agora, não temos 3 dias de fins de semana como alguns países e pessoas que tu já entrevistaste nesta rúbrica, Verdade. mas pronto, ainda assim eu acho que funciona para mim. Ok, ok, Margarida, obrigada pela partilha. E agora, relativamente ao livro, eu comecei por fazer uma pequena introdução. Sei que escreveste um livro, lançaste o livro em 2022. Em que momento é que surgiu esta ideia? Tu sempre quiseste concretizá-la? Sim, eu sempre gostei de escrever, e tenho muita sorte porque o trabalho que eu faço nas redes sociais, que agora está um bocadinho mais parado, porque a vida acontece e nem sempre temos. Eu acho que também estamos numa fase com muita. É demasiada informação de vários. Uma pessoa tem de se proteger um bocadinho e tenho o privilégio de me poder resguardar, porque há pessoas que só trabalham com as redes sociais. Mas este trabalho nas redes sociais, e só te estou a explicar isto antes do livro, porque tem tudo a ver. Eu quando cheguei a Southampton, estava aborrecida e tinha muitas saudades de falar sobre nutrição em português. E continuo, pronto, exerço maioritariamente aqui, mas gostava de continuar a escrever e falar sobre temas que me interessam e não perder a escrita, que é uma coisa que, por mais que eu tente, vou perdendo e os erros vão surgindo. E esta comunidade, vamos chamar-lhe comunidade, tem crescido de forma muito orgânica, e tenho sorte de ter pessoas que seguirem e gostarem e tudo mais. E depois o convite surgiu através de uma amiga minha, uma grande amiga minha, que trabalhava no meio, ou trabalhou durante algum tempo, e sugeriu, mas na realidade eu sempre quis escrever um livro. Aliás, eu gosto desde miúda, isto parece um bocado aquela conversa de show-off, de eu sempre quis ser escritora, não quis ser escritora, mas sempre. Sim, sim, sim. Na escola primária sempre escrevi muito. Eu comecei a escrever um livro quando tinha 9 anos, uma coisa. Sempre fui muito dada à escrita e hoje em dia escrevo para mim, escrevo poemas e outras coisas. Acho que nunca partilhei isto aqui, mas eu escrevo, faço assim umas Excelente. coisas. E pronto, e depois surgiu a ideia e a meio da pandemia eu tirei muito dos meus tempos em casa a Pois. escrever. Ok, ok, Margarida, e tu, já agora, durante a pandemia tu conseguiste exercer? Sim, Ok, felizmente. boa, Felizmente, boa. porque eu estava a trabalhar nos cuidados intensivos e mesmo que não tivesse nessa área, consegui e acho que foi maravilhoso para a minha saúde mental, mesmo lidando com casos difíceis, deu-me uma sensação de algum propósito e eu não senti tanta pandemia como a maioria das pessoas. Eu não sei o que é estar fechada em casa, Ok, portanto, ok, ótimo. consegui manter isso, sim. Então, e como é que foi a tua chegada? Agora falando aqui quando decidiste emigrar, chegar, é sempre tudo muito diferente, claro, não é? Como é que foi a tua chegada? Achas que foi um choque cultural ou habituaste-te facilmente aos costumes e à cultura do país? Assim, eu acho que foi um grande choque cultural a vários níveis. O meu inglês não era incrível. Eu fui para o norte, o sotaque era diferente.
Mas eu tive tanta, mas tanta sorte, porque basicamente quando me ofereceram o trabalho, eu fui para Hull, que é uma cidade, Hull, as pessoas às vezes podem conhecer do futebol, que é uma cidade que se colocar na internet é a pior cidade para se viver no Reino Unido. Eu acho que isso não é verdade. É uma cidade com algumas questões, que teve muitas questões ao nível económico e social há uns anos e que Ok. melhorou bastante, mas que era conhecida por um elevado nível de criminalidade e pobreza, e portanto com alguns problemas sociais, e eu estava com muito receio. Mas o que é que eu Pois fiz? Eu imagino. fui a uma página do Facebook, portugueses em Hull, e conheci conheci hoje em dia um grande amigo meu, o Hugo, que num gesto muito que enfim, eu estou-lhes eternamente grata. Ele e a namorada, da altura, ofereceram uma possibilidade de ficar na casa deles. No primeiro mês, enquanto eu me podia. Aliás, nem foi no primeiro mês, eles disseram: Olha, ficas aqui até te orientares. Eu tive essa sorte. E conhecemos-nos uma vez em Lisboa, nos Copos, nos Santos Populares, só para eu não ir para a casa deles e não os conhecer de parte alguma. E quando eu cheguei, assim, só que isto realmente é sempre, não façam isto em casa, do género, confiar estas Claro. coisas com pessoas que não conhecem, mas eles confiaram-me o gato deles e a casa deles, porque assim que eu cheguei, eu fiquei a cuidar da casa e do gato quando eles foram embora. Portanto, eu também houve uma confiança desse lado e foi muito Claro, isso é importante. muito. Eu cheguei e ter frango na mesa e alguém a falar português comigo e alguém a dizer-me: Mas para fazeres o número da Segurança Social tens de ir aqui, para abrir conta do banco tens de ir ali, para teres um cartão de telemóvel tens de ir àquele sítio. Ajudou-me imenso, eu estou-lhes grata até mais não. Foi muito, muito importante. E depois conheci portugueses, depois vivi com portugueses e eu acho que nós temos este espírito de solidariedade uns com os outros. Muito bom. É verdade, sim. Mas foi difícil, foi muito difícil e eu acho que faz parte também, mas ultrapassei. Claro, claro que sim. E é interessante também tu trazeres esta realidade aqui, porque sabemos que nem tudo é um mar de rosas, portanto, eu acho que também é útil para quem pensa em migrar ou até quem já está lá fora, provavelmente também há sempre alguém que se vai identificar. Sim, sim. E então, a nível de processo de encontrar casa e trabalho, pronto, tiveste alguém provavelmente que também te orientou e graças a isso conseguiste começar também a tua vida aos poucos. Mas achas que foi fácil tu encontrares o trabalho? Tu já nos tinhas contado. Mas a nível de encontrares uma casa, um sítio para tu morares. Eu acho que agora está muito mais difícil. Portanto, eu vim em 2017, na altura, Ula é uma cidade muito barata e penso que ainda é. E portanto, lá está. Eu acabei por viver com portuguesas e foi tudo através do Facebook. Foi tudo muito de uma. Eu conheço Impressionante. pessoas portuguesas que têm. E parecendo que não ajuda, porque falares a tua língua quando estás numa fase vulnerável, e eu não estou a dizer que todos os portugueses são de confiança, mas eu acho que a tua leitura da pessoa é diferente, não é? Quando falam a tua própria língua. Não é sempre assim, mas no meu caso eu senti bastante isso. E depois, quando vim para Southampton, é que foi um bocadinho mais complicado e já vivi em várias casas, mas lá está. Depois tive a sorte de uma amiga minha, que estava em Portugal, na mesma área, nutricionista, veio trabalhar para o meu hospital e nós começámos a dividir casa. Entretanto, a vida já mudou, ela já mudou para outra cidade e estamos todos saindo e entrando. Um, eu acho que agora o que é mais difícil em procurar casa tem que ver com o preço da habitação, porque os salários não aumentaram assim tanto, mas o preço do arrendamento, eu não comprei casa, tenho amigos meus que já compraram, disparou uma coisa, enfim, imenso. E, portanto, a dificuldade em procurar casa não, é pela falta de oferta a valores que eu acho que sejam justos para aquilo que as pessoas ganham. Eu tenho muita sorte, apesar de tudo, porque já vivo no mesmo sítio há algum tempo, tenho um senhorio que tem feito aumentos, mas de forma sensível. Mas eu acho que está muito difícil. Eu não quero pintar aqui isto como um mar de rosas, porque eu acho que. Mas é uma coisa geral, não é? Isto tem que ver um bocadinho com as políticas e com o estado da economia a nível internacional, que depois se reflete nos mais diversos setores. Exato, sim. Pronto, nós temos tido vários convidados e também consigo ficar a perceber as várias realidades pelo mundo, que é mesmo isto, é mesmo pelo mundo. Já tivemos pessoas de todo o mundo quase aqui, e contamos ter ainda mais, mas sim, realmente todas as pessoas
acabam por dizer, claro que sim, conseguem ter uma melhor qualidade de vida, mas que de facto a parte dos arrendamentos é bastante desafiante. Uhum. E aqui passamos então a parte dos custos, Margarida, em que eu também te pergunto se tu nos podes dar uma ideia dos salários médios, valores das rendas, alimentação, o que quer que seja assim, que faça mais parte do teu dia a dia, se nos podes dar aqui alguns exemplos Uhum. para também dar a conhecer a quem está lá fora e podemos fazer aqui também uma comparação de certa forma, embora saibamos que é a tua realidade. Claro, e eu acho que isso é muito importante e se calhar a maior preocupação quando nós nos vamos mudar. Eu estava com Exato. muito medo, eu sempre, quando me mudei, pensei, mas será que o dinheiro que eu vou ganhar me vai dar para as para tudo, não é? Especialmente antes das pessoas irem, é muito difícil. Lembro-me perfeitamente, e tenho isto escrito, é curioso, no outro dia eu encontrei, eu no primeiro mês estava obcecada porque pá, nunca tinha trabalhado, tinha várias ansiedades e depois ia escrevendo o que é que os gastos e perguntava às minhas amigas: tenho isto até ao final do mês, acham que vai dar? E estava mesmo ansiosa com isso. Também tem a ver com as minhas próprias questões. A nossa relação com o dinheiro é sempre diferente, mas a minha nem sempre é tranquila por vários motivos. E depois também tem a ver com a literacia financeira que cada um tem, que felizmente a minha Exato. atualmente já é melhor. Mas eu acho que, para já dizer que o Reino Unido não é Londres, e Londres tem uma realidade completamente diferente, as casas, as rendas são muito mais caras, os salários também são mais elevados, tendo em conta o nível de vida, mas na minha opinião não compensa o aumento de, enfim, os salários no geral, especialmente no NHS, o aumento que eles dão por ser em Londres não é suficiente para colmatar aquela inflação devido ao facto de ser Londres. Portanto, eu acho que qualquer outra cidade há de ser um bocadinho mais barata, se bem que outras cidades no Reino Unido, nomeadamente Oxford, Cambridge, são particularmente caras. Um, o que é que o salário mínimo aqui funciona muito à hora e, portanto, eu creio que o salário mínimo é na volta das 12 libras à hora. Assim, por mês ou ano, isto dá à volta de 23 mil libras ao ano. Estamos a falar assim, pá, não sei converter por cabeça, mas pá, 26 mil euros, algo assim do género, Certo, anuais. se calhar um bocadinho mais. Estou aqui a pensar por baixo. Mas assim, falando de valores. Eu acho que a nível de supermercado as coisas estão muito semelhantes a Portugal, o valor das coisas, é aquilo que eu sinto. Um, quando eu cheguei até achei as coisas no supermercado mais em conta do que em Portugal, sempre achei isso. Portanto, nunca senti que os gastos diários, notei um aumento brutal nos últimos tempos, mas acho que não é tão diferente assim com a vida em Portugal. Aquilo que eu noto que aqui é particularmente mais caro é os transportes, são mais caros, tudo o que seja luxos e comer fora é significativamente mais caro do que em Portugal. Assim, para as pessoas terem uma ideia, eu acho, na minha opinião, embora para se viver de forma mais confortável, um salário no Reino Unido, e eu não estou a falar de Londres, de ser pelo menos aí na ordem dos 30 mil libras por ano Por e ano. depois leva descontos. Um, é a minha opinião, mas claro que todas as pessoas depois têm o seu estilo de vida e aquilo que eu acho que é importante se fazer, para quem considera vir, é fazer hoje em dia com a inteligência artificial e com uma calculadora, fazer uma estimativa dos gastos. um, e não é muito difícil, demora algum tempo, mas temos uma ideia de quanto é que precisamos para viver confortavelmente. E depois, depende dos objetivos que a pessoa tem, de poupança, não de poupança, se tem um trabalho que tem outras mais-valias. hum, Portanto, depende muito, mas eu acho que numa globalidade, para se viver de forma mais confortável, um salário pelo menos de 30 mil ao ano. Agora, Ok, ok. quem já cá está há algum tempo sabe que este salário e quem tem uma profissão que tem esta capacidade de progressão pode ambicionar mais. E uma coisa também interessante de se pesquisar é qual é que é o valor, portanto, o market value, não é? O market value para determinada área, porque isto é possível saber-se.
E no NHS, os salários estão todos tabelados, portanto, o equivalente ao Sistema Nacional de Saúde. E existem várias calculadoras em que se pode fazer, colocar lá o valor ao ano e perceber, depois das taxas, quanto é que a pessoa, porque no fundo é o que todos queremos saber, não é? Depois de Exatamente, passada, quanto é que exatamente. eu vou ter na minha conta bancária? Claro. Portanto, isto é tudo muito fácil e no Reino Unido essa é uma coisa que eu queria salvaguardar, que é, ao contrário de Portugal, em que eu às vezes vejo vagas que não têm o salário, porque algumas, e aqui também acontece no privado, porque muitas vezes é negociado, mas é mais difícil ver isto. Aqui há uma maior transparência em relação a esse assunto e, portanto, também é mais fácil que depois as pessoas consigam fazer uma estimativa de quanto é que vão receber e os gastos que vão ter. Ok, ok, obrigada também. E a nível de rendas, eu sei que deve ser um bocadinho mais barato, mas tu consegues dar-nos uma realidade dos valores que achas, mesmo porque estavas a falar de Londres, em que valores é que estão neste momento as rendas por aí, Margarida? Pelo Sim. menos daquilo que tens conhecimento. Sim, e eu sou muito. Eu não me importo nada de partilhar estas coisas. Eu posso perfeitamente dizer quanto é que pago de renda. Portanto, eu vivo num T2, no sul de Inglaterra, e pago 1.250 libras. Portanto, é um T2. Há mais pessoas envolvidas a pagar a renda, isto sem contas, e é um valor bastante em conta. Ok? Isto já Pois. não existe. E há uns anos atrás, especialmente antes do Covid, era muito mais barato. Eu vivia, antes do Covid, vivia num T2 incrível, e pagava 900 libras. Quer dizer, é um aumento brutal depois do Covid. Isto vai mudando. Em Londres, tu não encontras um T2 a 1.250 libras. Se encontrarem, digam-me, que eu Exato. acho que isso é sempre, sei lá, para cima, 1.800 libras, 1.900, e aí depois, a nível de quartos, a ideia que eu tenho é que vão entre os. Depende da cidade, eu sei que em Londres para cima das 800 libras, às vezes encontramos um bocadinho mais barato, se forem estudantes, às vezes têm. um, o Tiago aqui a dizer, desculpa, só Isso comentar não aqui alguém. sou. Isso não é nada. Exatamente, não, Claro. eu tenho perfeita noção e vivo numa casa muito boa, portanto, eu tive muita, muita, muita sorte, porque é, e mesmo assim as casas aqui ao lado já são muito mais caras. Às caras. Um, Exatamente, e aqui e em Oxford são pelo menos 1.600 libras, lá está. Os quartos, depois, os estudantes normalmente podem ter um desconto e conseguem ter acesso a residências, mas os quartos, eu sei que, por exemplo, aqui em Southampton, pelo menos 600, 700 libras. Em Londres, este valor sobe e depende muito das áreas. E noutras cidades também, como Oxford, como Cambridge, como York, como cidades mais conhecidas e até aquelas mais pitorescas, normalmente são aquelas mais caras, o que é Mais caras. Ok. Ok, Margarida, e podes dar-nos também aqui uma ideia se neste momento alguém que estiver a pensar em migrar, podes dizer-nos coisas que tu gostavas que te tivessem dito, no sentido de antes de ires, o que é que casos práticos ou coisas que até que te possam ter feito decidir ir e até se nos podes também dar alguns exemplos de, não sei se existem alguns incentivos, alguma coisa para quem pensa em migrar, se nos podes trazer um bocadinho aqui esta informação. Bem, em primeiro lugar, eu acho que viver noutro país, nós falamos muito da parte financeira e do trabalho, mas esquecemos que, na minha opinião, viver fora é uma experiência pessoal muito importante ehm, que nos ensina, a meu ver, nos dá uma capacidade de resiliência e de tolerância perante a diferença que é inacreditável. Eu achava que era uma pessoa inclusiva até estar fora, porque nós achamos. Não é que eu fosse ingênua ao ponto de achar que a vida era igual a todas as pessoas que vivem em Portugal ou com a nossa cultura, mas em cima de tudo a experiência que eu tive nos Países Baixos fez-me mudar completamente essa visão e a ter um gosto particular pela diferença. Em vez disso ser uma coisa que me afasta, é uma coisa que me gera Exato. uma sensação de curiosidade imensa e que não nos retira identidade. Nós não precisamos deixar de ser quem somos, podemos beber da cultura dos outros, dar um bocadinho da nossa e tirar um bocadinho da do outro, porque acho que isso nos torna pessoas melhores. E portanto, eu acho que a experiência fora é importante porque nos faz desenrascar de uma maneira inacreditável, que é nós não conhecemos esta realidade e não temos ninguém para ligar.
podemos ter uma rede, depois criamos. Depois as amizades que fazemos é quase como um reality show. As amizades que fazemos quando estamos fora parece que parece que são mais fortes porque nos encontramos numa fase da vida muito mais vulnerável. Exato. Mas assim, coisas, respondendo diretamente à tua pergunta, mas só queria mesmo salvaguardar que há muitos motivos, muito além do financeiro, que Claro. compensam a experiência fora, mas nem que seja por um curto espaço de tempo, acho que nos ensinam a ser mais tolerantes e perceber que há outras realidades e que está tudo bem, que o mundo é assim. Isto é um bocadinho clichê, mas é isso. Olha, coisas que me disseram, ou que eu gostava que me tivessem dito. Em primeiro lugar, se calhar uma coisa que me disseram e que fez muito sentido e que me deu muita segurança, que é podes sempre voltar. E esse ter essa garantia, um, é importante, não é? Se correr mal, pode sempre voltar e se correr bem também podemos sempre voltar. Há pessoas que não têm esse privilégio, seja por questões familiares ou o que seja, mas há sempre uma possibilidade de voltarmos para o sítio onde nascemos. Eu acho que isso é importante. Coisas que não me disseram. Hum, talvez que aquela ideia de que ia só ficar 3 anos é treta, porque eu vi, não, eu só fico Pois 2 ou 3 anos, tipo, não, esqueçam, eu não vou ficar aqui muito tempo. Embora alguns amigos me tivessem dito, tá bem, mas ninguém me disse, olha, sabes que é muito improvável que isso aconteça? Pois, logo se vê. Sim. No caso do Reino Unido, uma coisa muito importante que eu descobri, não descobri, mas que só cheguei à conclusão da importância mais tarde, foi a importância de eventualmente, se tiverem esse privilégio, terem, se fizer sentido candidatarem-se à nacionalidade britânica, se puderem ter essa opção. Nunca ninguém me disse isso, mas já estou aqui há tantos anos que estou nesse processo e que me dá algumas vantagens e que acho que também mereço, e é um processo Claro. também interessante, porque temos de fazer um teste de cultura e acho que, enfim, depende, não quero estar aqui a incentivar o português a ter outra nacionalidade, até porque se eu tivesse de abdicar do meu passaporte português, nunca na vida, por uma questão de orgulho, eu sou muito portuguesa e vou ser sempre, Claro. mas eu acho que essas questões também são importantes, não é? De que conselhos para pensar no futuro não tive, mas olha, no geral, acho que todos os conselhos que precisava consegui felizmente ter e aqueles que não tive também fui descobrindo por mim, que também acho que é uma experiência importante, irmos aprendendo com os erros, que Ok. acontece muito quando estamos fora, a toda a hora. Pois, acredito. E coisas que provavelmente não conseguimos controlar. Tu Uhum. ainda agora falavas da parte de seres muito portuguesa e eu até me esqueci de referir uma coisa. O teu nome do Instagram realmente diz tudo, em banho-maria. É uma expressão, é uma expressão Portuguesa, no sim, fundo, sim, mas, sim, mas sim, faz todo sentido. Margarida, relembrei-me agora de ressalvar isso. sim. E passando agora à outra parte que já tínhamos referido aqui, aliás, tu referiste explicando já diversas fases da tua imigração, por onde passaste até agora. De que forma é que o Brexit teve um impacto na tua vida? Notaste mudanças concretas? Olha, felizmente eu vim antes do Brexit e, portanto, não tive de candidatar-me a um visto, mas vejo as complicações que existem. E não é impossível. Eu gostava também de deixar esta mensagem, que é, se as pessoas quiserem vir para o Reino Unido, é perfeitamente execuível. Agora, existem mais limitações e o processo é mais longo e tem outras questões envolvidas. O que é que eu senti? Eu senti mais a nível social e não sei se foi só do Brexit, se foi da pandemia, da própria instabilidade e a insegurança europeia, os conflitos no Médio Oriente, que acho que têm sempre um impacto global e que nós todos temos a responsabilidade de agir, não quero tornar isto um live político, mas de agir e de pelo menos saber o que é que se está a passar. Um, mas eu acredito muito que o Brexit possa ter tido um impacto ao nível do aumento dos preços. É muito mais difícil, há certas, isto, enfim, não é um problema assim tão grave, mas certas marcas deixaram de comercializar aqui ou demoraram muito mais tempo a aumentar os seus preços. Os meus pais já não me conseguem mandar uma goodie bag com bacalhau tão facilmente porque fica preso, sei lá onde, quando me manda alguma coisa fica na alfândega. Claro que isso são pormenores, mas o que eu sinto mais é uma certa instabilidade social e uma narrativa que se criou à volta da imigração, que eu acho que também tem que ver com outras questões de políticas que não vale a pena estar aqui a mencionar, mas uma certa aversão. Mas, por outro lado,
uma coisa que eu sinto e que eu acho que vou falando com britânicos, uma sensação profunda de arrependimento. Todas as pessoas. Para já, eu falo com muitas pessoas que votaram contra o Brexit. Mas aquelas que votaram Brexit dizem: epá, eu não sei, eu acho que eu não sei porque é que eu fiz isto. Certamente essas pessoas sentem mais as diferenças do que eu, que não nasci neste país e, portanto, Claro. também estou aqui há algum tempo, mas não se calhar o suficiente para ditar essas diferenças. Mas eu noto à minha volta o preço das coisas, a instabilidade, a dificuldade, a saída das pessoas deste país, não é? Porque acho que também criou uma certa sensação de insegurança, de que as coisas, que não podes ficar aqui sempre. E portanto, não sei bem, em dados concretos, também não sou economista e vou estando atenta, mas acho que certamente só podem existir mudanças, não é? Com uma coisa destas, mas não sei se foram assim tão positivas quanto isso. Ok, obrigada Margarida também por explicares e dares aqui uma perspectiva, porque acabaste por dar a tua e explicar-nos também um bocadinho de algumas pessoas com quem tu Sim. convives, portanto, e está aqui alguém a dizer, sem dúvida, não conheço ninguém que esteja satisfeito com o Brexit, interessante também perceber. Pronto, realmente isto envolve muitas questões, a questão também dos teus pais te poderem enviar alguma coisa e ficar preso na alfândega, de certa forma é curioso, mas realmente acredito que sejam pequenas coisas do teu dia a dia que vais notando, não é? Não podem não impactar assim de forma Claro, tão claro, grande, mas... claro. Então, Margarida, e o que é que tu neste momento gostas mais ao viver aí, no Reino Unido, e do que é que tu sentes mais falta de Portugal? Olha, isto é uma. Eu estou a passar neste momento uma crise. Estou com 30 anos. Eu acho que não é uma crise dos 30, mas é uma crise de. Ok, e agora? Porque eu estou aqui há muito tempo. Há muita coisa que eu sinto saudades de Portugal. Eu acho que é utópico, porque nós somos um país de saudade. A saudade é aquela palavra nossa. E vamos ter sempre Nossa, aquela nostalgia. exatamente. Devíamos estar em Portugal. E o que é que os meus amigos estão a fazer? Mas depois vou a Portugal e dizem: epá, nós só nos encontramos quando tu estás cá. Mas acima de tudo, aquilo que eu tenho mais saudades é de poder estar, e isso eu senti imenso na pandemia, que é acontece alguma coisa e eu estou a minutos de estar com a minha família. Já tive perdas familiares durante o facto de estar aqui, e depois eu sentir que não, sentir que as pessoas, os meus, não acompanham a minha evolução enquanto pessoa, e eu também não acompanho a deles. É uma coisa muito intermitente, do género. Quando vou a Portugal, e nós continuamos a falar, mas eu acho que as dinâmicas das relações mudam muito e eu sou uma Pois. pessoa muito de relação, de proximidade com os meus. E tive de me ambientar a falar pelo telefone, a de não estar, a de não abraçar, e é sobretudo das pessoas que eu tenho saudades, porque é assim, a comida eu vou comendo aqui. Sim, é verdade, quando vou a Portugal como muito melhor e muito mais, mas é das minhas pessoas. Não tenho assim tantas saudades do sol. Eu acho que aqui também consigo ter sol e tenho poder de compra para ir viajar. Mas tenho coisas mesmo portuguesas, sabes? Até coisas que são péssimas portuguesas. O atraso, as filas, o falarmos com as mãos, o sermos efusivos, o falarmos alto. Adoro um café e ter pessoas a falar alto, a bater com aquela coisa para fazer o café. Isso é uma coisa mesmo portuguesa. Quem está em Portugal odeia, mas eu tenho essas saudades dessa Pois, coisa mais claro. autêntica. Uh, o que é que eu gosto? Perguntaste-me também o que é que eu gosto mais em estar aqui. Sim, em viver aí, exatamente. O que é que mais gostas? Olha, eu gosto de ter a minha independência, e gosto daquilo que eu construí, da rede que eu criei, do meu trabalho, mas também sou honesta e a minha opinião pode mudar daqui a uns tempos porque gosto de ser inconsistente no sentido em que me permite mudar e estar errada, mas eu estou numa fase em que também já não vejo os benefícios que via antigamente e daí de perspectivar outras coisas no futuro. Agora, o que ainda não sei, mas hum, acho que eu estou muito confortável onde estou e eu acho que o conforto, tens de sair da tua zona de conforto. Não, eu acho que também é bom estarmos na zona de conforto, estou ok. Hum, não acho que seja o país em que eu queira ficar. Viver para sempre. Eu tenho muitos amigos meus que não, nós só voltamos para Portugal ou só vamos para outro país na idade da reforma. Eu não tenho essa visão, pode mudar, como é óbvio, e estou aberta a que isso aconteça, mas não, eu acho que a maior vantagem de estar aqui é o meu trabalho. Um,
Eu acho que isto também é uma questão, embora eu esteja muito mais em paz com isso, uma questão de status. Eu acho que é péssimo, não só, não é péssimo admitir isto, mas em Portugal há muito aquela coisa do que vem de fora que é bom. E eu às vezes sinto que tenho mais credibilidade porque estou a trabalhar fora. E eu gostava que isso não tivesse de ser assim, gostava que dessemos credibilidade a quem está em Claro. Portugal também. Mas é uma coisa importante dizer que me dá algum status trabalhar fora e trabalhar no NHS, não é? E não só status, tem também as suas regalias e os Claro seus que sim. benefícios e credibilidade. Um, e o estar fora, que eu gosto de viver fora, apesar dos custos bem elevados da saudade que tenho. Ok, E do ok. medo de um dia me arrepender, que eu acho que não vai acontecer, mas tenho sempre algum medo de chegar atrás e pensar porque é que eu não tive tantos anos a ver os putos crescerem, ou estar mais com a minha família, ou estar com os gatos, essas coisas mais. Mas isso sou eu que sou ligada a essas coisas. É normal, exato. Eu acho que faz parte. E então, Margarida, tu já falaste aqui um bocadinho sobre conhecer os portugueses que também estão aí, os grupos de Facebook que são tão conhecidos por muita gente que emigra e acaba por procurar informação lá. O que é que nos podes dizer neste momento? Existe uma grande comunidade de portugueses por aí? Falas com muitos portugueses? Crias laços? O que é que nos podes dizer? Sim, eu tenho muitos amigos portugueses. Infelizmente, alguns já foram para Portugal, voltaram para Portugal e essa também é uma dinâmica, dói mesmo, é mesmo uma coisa quando nunca pensei, Pois. mas é uma dor particular, não sei explicar, é uma angústia de quando foram ainda. Já há amigos que foram para Portugal e que eu até fico assim com o nó, ainda fico, já foram há algum tempo e ainda fico com o nó na garganta das saudades que tenho dessas pessoas, porque pronto, criámos relaços que continuam de uma outra maneira. Mas tenho muitos amigos portugueses, o hospital onde eu trabalho tem imensos portugueses. Aliás, havia alturas nos cuidados intensivos que o turno de português era só enfermeiros portugueses e, portanto, às vezes era estranho falar em inglês, embora falássemos, porque pronto, uma questão também de respeito pelos pacientes e por outros profissionais. Mas tenho muitos amigos portugueses. Aqui em Southampton há uma grande comunidade de portugueses. Mas, por exemplo, em Londres há um grupo no WhatsApp em que eu estou inserida que é Portugueses em Londres. Tem milhares de pessoas e malta, alguém quer ir jogar pádel, precisamos de uma pessoa. Estou a vender um bilhete, Lindo. não sei o quê. Alguém quer Mentira. comprar a minha batedeira. Portanto, há sempre nós estamos em todo lado, há um português em todo lado. Verdade. Eu tenho uma grande, inclusive é no meu departamento, outras colegas nutricionistas que trabalham Que comigo. giro. Sim, sim, Ok, sim. ok, boa, Margarida. É sempre bom e é verdade, nós estamos em todo lado, mas como lá está, as pessoas associam muito o Reino Unido a Londres, eu estive aqui a curiosidade também de te perguntar se realmente há outras comunidades e deve Ah, haver ainda muito mais, mesmo noutras cidades. sim, sim. E Inclusive, desculpa, não, força, deixa-me força. aproveitar aqui que se tivermos alguém a viver no Reino Unido, eu sou embaixadora da Portuguese Associations of Students and Researchers in the UK, portanto, a PARSUC, que no fundo reúne portugueses que estão não só a estudar, mas que estão a trabalhar e que se reúnem em várias cidades e que, portanto, quem está desse lado e que não precisa de estar na academia ou estudar, mas que esteja a trabalhar aqui, pode-se juntar porque também é uma ótima comunidade e uma boa forma de conhecermos outros portugueses a trabalhar em várias áreas e que me tem dado também muita felicidade e conhecer pessoas de outros sítios, de outras cidades e de outros países. Olha, excelente, Margarida. Obrigada por te lembrares de partilhar. Realmente é muito útil. Portanto, olha, quem nos está a ver já sabem, podem tomar nota. E também temos aqui o Tiago a dizer, em Southampton, portuguesa é a terceira maior nacionalidade, depois dos britânicos e dos polacos. Ok, isto está muito interessante hoje. E não sei se não estamos a ganhar aos polacos, porque acho que há menos polacos agora. Mas sim, há uma grande comunidade de polacos em Southampton, sim, sim, sim. Ok. Pois aqui, conversa da Chacha. Meu Deus, Reino Unido é tudo menos Londres. Ok, engraçado. Pois, realmente as pessoas é que têm esta ideia. As pessoas não, se calhar os portugueses depois de lá estarem é completamente diferente. Há tantos Então, sítios, há tantos sítios lindos e interessantes no Reino Unido que não são só Londres. claro. Convido super a visitarem e vão para outras cidades mesmo. É um país com uma beleza natural incrível e muito interessante até do ponto de vista histórico. Quem gosta disso, vão visitar outras coisas. Ok, obrigada pela dica também, Margarida.
Entretanto, nós também temos que terminar, mas ainda tenho aqui mais umas três perguntinhas para ti. E uma delas era agora o que é que tu achas dos ingleses? Achas que é fácil criar laços com a comunidade local? O que é que tu nos podes dizer? Olha, é muito engraçado isso, porque eu acho que os britânicos são muito diferentes no norte e no sul. Acho que são muito mais calorosos, muito mais queridos. Eu lembro-me em Hull, entrava no autocarro ou num café e se chamavam-me Doll ou Love ou Sweetheart e coisas assim do género. Mas é mesmo normal, eram muito calorosos e muito, como dizer, muito touchy, muito. Mesmo as minhas colegas eram tão. Eu às vezes dizia-lhes. Vocês são tão portuguesas, é muito engraçado. Tão afetuosos? Acho que no Sul as pessoas acabam por ser um bocadinho mais frias. Em relação aos britânicos e aos ingleses, quer dizer, também acho interessante a diferença entre os ingleses, escoceses e Welsh, galegos, do país de Gales, acho que é assim que se diz. Sim, sim, país de Gales. A cultura é diferente no país, os escoceses são completamente diferentes, são muito simpáticos, mas há pessoas simpáticas e menos simpáticas em todo lado. Eu acho que é uma cultura diferente, são pessoas, no geral, um bocadinho mais distanciadas, mais frias, com uma certa formalidade, mas vês de tudo. Eu acho é que quando nós estamos fora, nós temos de pensar que as pessoas, o Sul é mais posh, mais fancy. Depende das cidades, eu não sei. Acho que eu também, na zona onde moro, depois tem assim uma zona mais de floresta que sim, que é assim mais fancy e assim. Mas eu acho que são pessoas no geral mais frias, com menos, que expõem as suas emoções de uma maneira mais contida. E eu já Ok. tive alguns dissabores, mesmo no trabalho, em que sou mais efusiva, falo com as mãos, falo alto, digo o que penso, e nem sempre se consegue encontrar isso, mas o que nós temos de pensar é que nós estamos fora, não temos de mudar quem somos, mas Exato. tentar perceber como é que as pessoas são para também não lermos a sala. Acho que é um bocadinho isso. Read the room. É importante quando estamos fora, não só, mas especialmente quando vivemos num contexto diferente. Claro, com pessoas diferentes e com costumes Sim. e culturas completamente diferentes, não é? Mas eu acho que o povo português, mesmo assim, é um povo bastante fácil de se adaptar. As pessoas lá fora gostam normalmente muito da comunidade portuguesa, Sim, sim, precisamente por causa sim. disso. Sim, sim, sim. Então, agora a parte das curiosidades. Antes de terminarmos, Margarida, tiveste algum momento em que ficaste surpreendida com alguma coisa típica por aí, do género, coisas inesperadas, como já nos contaram aqui, multas, costumes, horários, alguma coisa que te tenha feito assim notar que, do género, eu estou mesmo no Reino Unido porque isto aconteceu? Epá, a cena das filas. Não há como um britânico a fazer uma fila. Irrita-me profundamente quando vou a Portugal e as pessoas estão todas ao molho. E quando eu chego, eu penso: ok, as pessoas encostam para a esquerda para dar passagem nas escadas rolantes. São pequenas coisas, mas para mim, que eu já estou um bocado britânica nisso. Eu gosto do meu cup of tea, acho que faço bons cups of tea. Sou chata se me fizerem um chá mal feito. Um, Gosto de um Sunday roast, ou seja, um assado que se come no pub. Eu adoro a cultura do pub, especialmente no inverno e se tiverem lareira. Não há como ir para o pub. Embora não estou aqui a incentivar o consumo de bebidas alcoólicas, mas acho que é uma cultura de pubbing que é interessante. Um, Sei lá, acho sim que me tenha surpreendido. Acho que é isso, vou-me lembrar de mais coisas, mas esses são os aspectos em que eu sinto que estou mais, ok, estou mesmo no Reino Unido. Assim que me tivesse surpreendido. Há várias coisas da língua, há muitas expressões britânicas e o inglês que nós aprendemos na escola muitas vezes é muito baseado no American English e os ingleses têm muitas expressões e palavras diferentes que eu não faço ideia e que ainda Pois. hoje vou aprendendo, e que são giras. Ok, engraçado. É curioso isso, realmente, porque é verdade, as pessoas associam sempre mais o inglês a um inglês mais americanizado, no fundo, acho que Sim, é um sim, bocadinho sim. isto. Sim. Ok. E tu acabaste de dizer que conseguias, pronto, que não era o do que tinhas mais saudades, era a comida, porque ias conseguindo comer por aí. Consegues encontrar comida portuguesa com facilidade por aí? Assim, existem supermercados portugueses, mas não sei se posso passar aqui a publicidade. Há um supermercado alemão
chamado Lidl, que tem uma coisa fantástica que é a Semana Ibérica. E quando é a Semana Ibérica, eu fico louca. Porque tenho que trazer tenho que trazer bacalhau, tenho que trazer rissóis, tenho um congelador cheio de rissóis de camarão, porque sei lá quando é que é a Semana Ibérica outra vez. Cerveja portuguesa, portanto vamos encontrando e eu trago muito. É assim, português que é imigrante, e certamente já tiveste isto. Há pessoas que pagam mala de porão para trazer comida e eu não Exatamente. sou. Eu sou uma dessas pessoas, portanto, não há como trazer a comida. Mas eu acho que com o tempo a comida, não sei, falo por mim, começa a ser um bocadinho secundária. Aquilo que me dá mais saudades são as minhas pessoas. Essas eu não posso trazer na Claro, mala. claro, é Ou os verdade. meus gatos. Se pudesse, às vezes, se eu pudesse trazer os meus gatos para uma temporada e depois mandá-los de volta. Volto. Mas vou conseguindo encontrar comida e artigos portugueses, sim, sem Ok, dúvida. ok, boa, boa. Ok, Margarida. Então, se tu tivesses que descrever neste momento, a tua experiência da imigração em 3 palavras, quais é que tu escolherias? Ahm, imprevisível, porque já tive várias coisas em que ok, eu achava que ia ficar só 3 anos e não fiquei. Achava que nunca ia ter um passaporte britânico e agora é aquilo que eu estou a considerar. Achava que ia ficar sempre a trabalhar onde estou e agora vislumbro outras coisas. Ahm, sei lá, divertida, porque eu acho que tive coisas mesmo, experiências só de um imigrante, enfim, posso começar pela vinda, em que achei que Londres era perto do Hull e apanhei um autocarro 10 horas, porque achei que era perto, Claro. sabes? Um, e, e sei lá, um, não encontro um adjetivo, mas sei lá, tem-me ensinado montes de coisas. Acho que tem enriquecedor, eu acho que é muito clichê, mas não sei, acho que tenho aprendido mesmo muito sobre mim e tenho muitas pessoas, tenho conhecido muitas pessoas boas e não só portugueses, de várias nacionalidades e que certamente vão ficar meus amigos quando eu sair daqui. Ok, ótimo. E agora a pergunta para Cajinho, se tu pensas regressar a Portugal? Essa é a pergunta mais angustiante, com a resposta mais angustiante, porque eu querer quero, como é que eu não sei? Isso é uma questão constante que é, ok, vou, mas vou fazer o quê? E em condições? Porque eu conto sempre esta história, eu via a Praça da Alegria há 50 mil anos, com a minha avó, quando ficava com a minha avó. Tenho muita memória dos tempos com a minha avó, e eles tinham uma rúbrica das famílias numerosas, e havia uma altura em que eles ligavam para os filhos que estavam na Suíça, a avó ligava para não sei o quê. Eu lembro-me disto, eu não sei porque é que isto ficou na cabeça, mas houve alguém que me disse. O Jorge Gabriel perguntou: então não pensa em voltar? Ele disse: olha, mais difícil do que ir é voltar. E eu acho que é isso, porque nós não voltamos para Portugal, nós voltamos para Portugal, objetivamente, mas para um sítio onde nós já não sabemos estar e onde já somos um Certo. bocadinho turistas. E depois habituamos-nos a um estilo de vida muito diferente que exige uma adaptação, mas tudo que é mudança, tudo o que é ganho também implica perda Claro. e faz nós temos de aprender a integrar isso e a tomar essas decisões. Portanto, sim, eu quero voltar sem dúvida. Quando e como é que eu ainda não sei. É uma coisa que eu estou constantemente a pensar, não todo o dia, mas que está nos meus planos, como é óbvio. Não há como o nosso país. Claro que sim. Obrigada, Margarida. E agora, também para nos Obrigada. despedirmos, o que é que eu te queria dizer? Se era, podias trazer-nos aqui dicas de forma muito resumida. O que é que tu podias dizer a alguém que está a tentar emigrar para o Reino Unido? Que dicas é que tu nos podias, ou seja, qual era a mensagem que tu deixavas para essas pessoas? Eu diria, sem dúvida, dependendo da área de trabalho, porque é assim, antigamente conseguias vir sem teres trabalho e trabalhar numa coisa qualquer, mas hoje em dia
Portanto, a imigração tem de ter um propósito de trabalho, porque não podes simplesmente só estar aqui. Portanto, aquilo que eu aconselho é tentar encontrar pessoas que trabalham na área, nomeadamente portugueses que tenham passado pelo mesmo processo e que tentem pedir ajuda para perceber como é que funciona, antes de fazer, depois de fazerem a vossa pesquisa. E terem muito bem definido o que é que procuram com a saída, não é? O que é que procuram atingir. Mas também virem com uma mente aberta e também é importante não fantasiar e não ver disto como uma coisa de deslumbre, porque eu acho que qualquer processo de imigrar, nós vamos à partida para uma situação melhor, mas há muitas coisas que nós perdemos, portanto, ter sempre uma ideia de que não é um processo que eu acho que seja pacífico, envolve Claro. muitas coisas. Portanto, terem isso em consideração, mas que há sempre uma perspectiva, espero eu, de que melhore. E, portanto, as dificuldades são à partida ultrapassadas e podem sempre voltar, mas acima de tudo contactem com portugueses, porque acho que é sempre diferente contactarmos com pessoas que estiveram na mesma situação, terão a sua experiência individual, Exato. mas que eu acho que nos dá uma certa possibilidade de empatia, nem que seja mais tarde, que ele disse-me que isto ia ser assim, e ele tinha razão. Nem que Um, seja para guardar memórias como tu que guardas dos teus amigos e de pessoas com quem sim, criaste sim, laços sim, até sim, hoje, não sim, é? sim, sim, sem dúvida. Oh, Margarida, olha, eu queria te agradecer mais uma vez por esta conversa, agradecer também por Obrigada. teres partilhado tanto e a vocês deste lado que tiveram sempre a comentar também e a dar aqui uns inputs bastante interessantes para a conversa e a partilhar também algumas coisas com a Margarida, que está lá fora e consegue também debater isto convosco. Depois, basta dizer-me então, antes de terminarmos, que vamos te oferecer o nosso Balcão Mais, que é um programa do Obrigada. Balcão do Imigrante, para que tu também possas ter acesso a descontos, atendimento prioritário para qualquer assunto que tu precises, não só o regresso. E temos o Tiago a dizer o melhor direto sempre. Mas não só o regresso que tu possas vir a precisar, qualquer assunto, qualquer coisa que tu possas precisar do balcão enquanto residente no estrangeiro, nós estamos cá para acompanhar todas essas fases, quer o regresso, quer o emigrar para algum sítio. Uhum. Portanto, eu depois faço chegar esta informação e falo contigo. E pronto, Margarida, posso deixar que te despeças e agradeço-te mais uma vez por teres feito parte. Não, obrigada eu, e queria dizer que quem me dera saber do balcão do imigrante quando eu vim. Porque eu não sabia que vocês existiam até há algum tempo, e inclusive eu tenho amigos que estão a contactar-vos para pedir ajuda para voltar e alguns para vir, e portanto é super importante termos este serviço e esta ponte de alguém que, do ponto de vista até legal, fiscal, eu tenho tantas perguntas às vezes, o que é que fizeste Claro. com os impostos, e vocês fazem um trabalho incrível, portanto também digo aqui à minha audiência, das pessoas que vêm do meu lado, para explorarem o vosso site, e vocês têm montes de webinars e coisas gratuitas e outras não, mas que são serviços que eu acho que valem fazem todo o sentido. E obrigada pela oferta e foi um gosto estar aqui. Obrigada, Margarida. Eu acho que sim. Obrigada. De qualquer das formas, quem quiser visitar-nos e seguir o balcão também já tem aqui toda a informação disponível. O direto vai ficar disponível no Spotify também para ouvirem, no YouTube Podcast e Apple Podcast. Disponível agora aqui no Instagram e depois amanhã já disponível também no YouTube. Portanto, caso queiram partilhar, rever, mesmo para quem só chegou agora mais no final do direto, vão ter essa possibilidade. E agradeço-te mais uma vez, Margarida. Até à Obrigada próxima. eu. Até à próxima. Beijinhos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.